Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes da rádio, estamos com mais um programa Leis do Sucesso. Vamos falar um pouquinho dos funcionários estaduais, que tivemos aí algumas mudanças, né? Porque os deputados aprovaram por 58 votos a favor e 30 contrários um projeto de lei complementar 80 de 2019, que regulamenta as regras apresentadas na reforma. Então, o projeto aprovado muda os descontos nos salários dos servidores da ativa, que passarão a ter alíquotas progressivas de contribuição. Então, esse projeto aprovado, o novo cálculo começou a valer em 90 dias da publicação. Tá? Já foi publicado, então ele vai, dia 7/3 ele foi publicado, então em 90 dias ele passa a valer. Os descontos serão aplicados em 4 faixas com índices entre 11% e 16%. E essas alíquotas de contribuição do Estado também variam. A fórmula de aplicação fará com que a contribuição aumente aos poucos para servidores com remunerações mais elevadas. Então, inicialmente válida para servidores da ativa, a nova fórmula poderá recair sobre aposentados se houver a necessidade de ajuste das contas públicas. Então, a proposta original, né, desse projeto de lei complementar, ela previa uma alíquota de 14% para todos os servidores da ativa. Agora, o roteiro de votação do projeto previa 6 itens, foi encerrado após a análise do primeiro, que tratava da emenda aglutinativa 157, texto que tem por objetivo de consolidar as emendas já existentes. Então, com a aprovação das propostas, o governo concluiu a votação, né, que inclui a PEC, essa proposta à Constituição, e esse projeto de lei complementar. E foi publicada, e essa data da publicação, que é 7/3, ela é usada como referência para definir, por exemplo, a exigência das transições para as aposentadorias dos servidores. Então, ambas foram aprovadas no dia 7/3. Então, como é que ficou essa alíquota de contribuição? Então, até um salário, 11%, a partir de um salário mínimo até R$3.000, 12%, de R$3.000,01 até o teto do INSS, que é R$6.101,06 hoje, 14%. E acima do teto, 16%. Então, como é que vai funcionar o pagamento? Esse projeto de lei complementar, ele não detalhou como vai ser o desconto, mas, segundo os deputados, será semelhante ao que ocorre no governo federal, ou seja, o salário é dividido por faixas, nos quais se aplicam os percentuais em cada uma delas. Então, você vai pegar o salário, aí você vai pôr um salário mínimo 11%. Aí, o que passar de um salário mínimo até R$3.000 aplica 12%. Então, você vai colocar lá o salário e vai aplicando por faixas os descontos. Ao final, a alíquota efetiva a ser paga deverá ser menor. Então, e como é que era antes? Na proposta inicial enviada pelo governo do estado, a alíquota subiria de 11% para 14% sobre o salário de todos os servidores. Bom, e a gente teve também modificações no tocante à pensão por morte. E aí foram bastante modificações, aí a coisa é bem feia. Por quê? Dentre as principais alterações estão pagamento por cotas, tá? Que vai ser de 50% mais 10% para cada dependente até o limite de 100%. Então, uma viúva sem filhos, ela vai receber 60% da aposentadoria do servidor que morreu ou benefício a que ele teria direito. As cotas, elas não são reversíveis, então, ou seja,
aquele menor de 21 anos que está recebendo a cota dele de 10%, ele completou a idade, aquela cota, ela passaria para a mãe, só que agora para a viúva, agora fica para o Estado, tá? Não vai mais para a viúva. Bom, duração. No caso do marido ou mulher, o pagamento vai ser limitado conforme a idade do beneficiário, o tempo de contribuição do servidor e o motivo da morte. Então, os depósitos serão por 4 meses no caso que o servidor morreu com menos de 18 contribuições ou menos de 2 anos de casamento ou união estável. Então, aí o que acontece? Existe uma data, então a viúva, ela vai receber 60%. Quando for a viúva mais um filho, 70%. Do que o servidor recebia ou do que ele teria direito a receber no caso de pensão por morte. Viúva e com 2 filhos, 80%. A viúva e 3 filhos, 90%. A viúva mais 4 filhos, 100%, não tendo mais reversão. Completou a idade mínima, ele passa a cota para a mãe, tá? Bom, e aí como é que funciona? A gente tem agora a questão da idade. Por quê? Porque a gente tem aqueles casos daquelas viúvas brotinhos que se casavam com aqueles senhores. Então, tinha lá um senhor de 100 anos, se casava com uma menina de 18 e ela ficava a vida inteira recebendo a pensão. Tem muitos casos que a gente conhece de combinados. A família conhece uma amiga da neta, a amiga casa só para receber e divide com a família pelo resto da vida. A gente conhece aí inúmeros casos que fizeram isso. Então, já sabendo disso, o que foi feito? A idade, até 21 anos, a viúva vai receber só 3 anos de pensão por morte. A viúva ou a companheira, de 21 anos a 26 anos, ela vai receber apenas 6 anos, ela ou ele. De 27 a 29 anos, vai receber por 10 anos pensão por morte. De 30 a 40 anos, apenas 15 anos de pensão por morte. De 41 anos a 43 anos, 20 anos de pensão por morte. Quem tem mais de 44 anos, recebe vitalício. Isso é agora. Aumentando a expectativa de vida, provavelmente essa tabela aumente. Tá? Então, provavelmente, para ser vitalício, vai subir. Então, aumentou a expectativa de vida, já é certo. Então, daqui uns anos, a gente já sabe que essa tabela vai mudar, tá? E vai ficar mais difícil. A pessoa vai receber cada vez com maior idade e menos tempo. Então, aumentou a expectativa de vida, vocês já podem saber que isso vai mexer. E a data de referência para o cálculo da pensão é o dia da morte do servidor. Então, para mortes a partir de 7/3, valerão as novas regras de pensão. Então, morreu dia 6, regra antiga. Morreu dia 7, regra nova, tá? E como é que vai funcionar no caso de acúmulo de benefícios? Vai ter uma limitação, o benefício maior vai ser pago integralmente e o benefício menor serão aplicados redutores por faixa do salário mínimo. Então, até um salário, aplica-se o percentual de 80%. O salário é 1.045. De um salário a 2, então você vai pegar, são 5.000. Então, você vai pôr na primeira faixa 1.045, aplica 80%. Mais 1.045, aplica 60%. Mais 1.045, você vai aplicar 40%. De 3 salários mínimos a 4, você vai aplicar 20%. E o que passar de 4 salários, você vai aplicar 10%. Com isso, você já reduz aí drasticamente. Mais a redução de 60%, no caso da viúva, então quer dizer, vai reduzir muito, mas é reduzir muito mesmo. Essa é uma das partes que teve assim a maior mudança, tá? É muita coisa. Bom, os servidores do Estado que ainda não completaram as exigências mínimas para se aposentar, eles já têm novas regras a partir do dia 7/3, que foi a data que a reforma da Previdência estadual começou a valer. Então, com a publicação da PEC, que foi a proposta de emenda à Constituição, e do PLC, que é o projeto de lei complementar, que alteram as aposentadorias,
Também tivemos mudança no cálculo da renda da pensão por morte e no acúmulo dos benefícios. Então, quem entrar no serviço público a partir de agora vai ter uma idade mínima maior para se aposentar. 65 anos para os homens e 62 anos para as mulheres. No caso de quem já é funcionário público, vai ser preciso cumprir uma das regras de transição, que é o pedágio ou a idade mínima. Então, na regra do pedágio, o servidor vai ter que trabalhar mais 100% do tempo que faltar para atingir o mínimo de 30 anos de contribuição mulher e 35 anos de contribuição homem. Então, um funcionário que está há 2 anos da aposentadoria, por exemplo, ele vai ter que trabalhar no mínimo mais 2, somando 4 anos. Há ainda a idade mínima. Então, no caso de quem vai se aposentar na outra transição, é preciso ter a idade, contribuição e pontuação mínimas. Então, nesse caso, vai se aposentar quem tiver 56 anos de idade mulher e 60 anos de idade homem. 30 anos de contribuição mulher e 35 anos de contribuição homem. E somar a idade nas contribuições 87 ou 97 pontos. 87 para a mulher e 97 para o homem. E o cálculo do benefício vai mudar, porque a partir de hoje entram todos os salários de contribuição desde julho de 94. E sobre essa média, você aplica 60% mais 2% para cada ano extra, que ultrapassar 20 anos. Então, quem entrou antes de 2003 tem regra diferente com direito à integralidade e paridade. As normas também são diferentes para professor, policial e agente de segurança. Então, para vocês verem que mudou muito. Só essa questão de você colocar, de você não excluir mais os 20% menores salários, você já tem uma redução drástica aí, porque aquela pessoa que ficou um tempão, levou o salário, por exemplo, do INSS ao salário mínimo, ela vai ter uma redução drástica. Quem sempre foi pelo teto, tudo mais, não reduz, mas ainda assim reduz sempre um pouquinho, tá? Agora, aquela pessoa que tem muita oscilação, essa tá complicada a situação, porque aí vai mudar muita coisa. Então, é bom você fazer o cálculo, você verificar quando que vale a pena, qual é a regra mais vantajosa, se é a dos pontos, se é a regra de transição do pedágio de 100%, porque tem muita diferença de uma para outra, tanto data quanto valor de contribuição. O valor da aposentadoria muda bastante, tá? Então, é bom você fazer o cálculo para você não ser pego de surpresa. Bom, então essa reforma começou a valer oficialmente no dia 7 de março. Então, com isso, as regras de aposentadoria, pensão por morte, acúmulo do benefício já passam a ser mais duras. É bem semelhante com o que aconteceu na reforma, né, que foi publicada no dia 13 de novembro de 2019, né, para quem está sujeito às regras do INSS, do regime geral. Bom, então, essa reforma do Estado de São Paulo, ela é composta por 2 medidas. Uma delas é a PEC, que é a proposta de emenda da Constituição, e a outra é a lei complementar. Uma foi promulgada dia 6/3, a PEC, e a outra lei complementar foi sancionada dia 6/3. E ambas foram publicadas no Diário Oficial dia 7/3, com as normas que passaram a valer imediatamente. Então, quando que você vai se aposentar? Quem entrar no funcionalismo do Estado de São Paulo, a partir da publicação da reforma, vai ter que ter 62 anos no caso das mulheres e 65 anos no caso dos homens. Além disso, também vai ser necessário ter 25 anos de contribuição para os homens e para as mulheres, 10 anos no serviço público e 5 anos no mesmo cargo em que irá se aposentar. Para quem já é funcionário público, a gente vai ter 2 regras de transição. Uma com pedágio de 100% ou idade mínima e pontos. Então, nos 2 casos, os servidores precisam trabalhar mais para se aposentar. Então, ele vai pegar
a data do dia 7/3. Essa data é muito importante, não dá para esquecer essa data. Você sempre vai lembrar dessa data, 7/3 de 2020, que foi a data que foi publicada essa reforma. Então, o servidor vai ter que trabalhar o dobro do tempo que faltar para aposentadoria. Faltava 1 ano no dia 7/3, faltam 2. Faltavam 3 anos no dia 7/3, 6 anos. Você pega o tempo que faltava, multiplica por 2. Então, sempre 7/3 é a data de referência, porque foi o dia que foi publicada essa medida. Então, o funcionário que faltavam 6 meses vai ter que trabalhar por mais 1 ano. Além disso, se fosse só isso, estava muito bom. Acontece que a gente tem aí mais algumas questõezinhas. Porque, além disso, precisa ter 60 anos. Então, além dos 100%, ele vai precisar ter 60 anos o homem e a mulher 57. Tempo de contribuição, 35 anos para os homens, mais 100% do que faltava para esses 35. E a mulher, além dos 57 anos, ela vai ter que pagar mais 100% do que falta para os 30 anos. Também é necessário ter 20 anos no serviço público, 5 anos no cargo efetivo, nível ou classe em que a aposentadoria for concedida. Então, vejam só quanta coisa vai mudar. É muita coisa que você vai ter que cumprir para pagar o pedágio. Bom, e como é que funciona essa idade mínima e pontos? O trabalhador vai ter que cumprir a idade mínima definida, o tempo mínimo de contribuição e a soma exigida. Para integralidade e paridade, a idade mínima é menor. Então, o funcionário tem que ter 61 anos para os homens, 56 anos para as mulheres, 35 anos de contribuição no mínimo para os homens, 30 anos de contribuição no mínimo para as mulheres. A soma mínima vai ser 97 pontos para os homens e 87 pontos para as mulheres. Também são necessários 20 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo nível ou classe que se der aposentadoria. O novo cálculo, ele também vai reduzir muito o valor da aposentadoria. Por quê? Porque o novo cálculo de aposentadoria começa a valer imediatamente. Então, a média salarial vai considerar todos os salários de julho de 94. Então, você tem os anos, você vai ter 60%, mais 2% para cada ano que ultrapassar 20 anos. Então, se ficou nos 20, vai ser 60%. Aí passou 10 anos, você multiplica por 2, 80%. Então, para cada ano, você põe 2%. Bom, a integralidade e a paridade, para quem entrou até 2003, vai ter direito o servidor que, além de cumprir as regras de transição, idade mínima ao pedágio, tiver cumprido 5 anos no nível ou classe em que se der a aposentadoria. Então, além de tudo isso, ele ainda vai ter que ter 5 anos no nível ou classe que se der a aposentadoria. Então, complicou o negócio, tá? E o acúmulo de benefícios, a reforma também define como poderá ser o acúmulo de benefícios no estado de São Paulo. Então, os servidores, eles podem acumular pensão por morte do estado com pensão do INSS, de militar e de outros regimes de previdência. Pensão por morte do estado com aposentadoria do INSS. Aposentadoria do estado com pensão militar. Então, as regras mais duras, elas são muito prejudiciais para professores, mas afetam de forma geral todos os servidores públicos. Existem prejuízos imediatos que vão vir de encontro tanto do professor quanto dos servidores em geral. Então, as mudanças para ter integralidade e paridade, que são os pontos mais duros da reforma, porque, entre outras regras, vai exigir que o servidor público tenha ao menos 5 anos no nível ou classe em que se der a aposentadoria. E a reforma é prejudicial como um todo para a segurança, mas os cortes na pensão por morte são piores, porque essa reforma ela vai penalizar muito, por exemplo, a esposa de um policial, que vai perder de 30% a 40% no final. E ela pode acabar perdendo até mais do que isso.
Então, o que acontece? Você imagina a mulher de um policial, o policial foi numa ação, acabou sendo morto muito cedo, essa mulher com criança pequena, o que vai acontecer? Ela já vai sair perdendo muito. Então, é muito complicada, é uma mudança cruel, é uma mudança muito dura, e assim, vocês têm que a pessoa tem que estar preparada, a pessoa tem que fazer cálculo, a pessoa tem que saber o que ela vai esperar. Como que ela vai fazer para ela ser prejudicada o mínimo possível. E além de tudo isso, a gente tem também a média salarial menor, que vai considerar 100% das contribuições desde julho de 94, e dependendo da pessoa, esse corte pode chegar até 30%. Então, para se aposentar com mais ou menos 100%, a mulher vai ter que trabalhar em torno de 35 anos e o homem com 40 anos de contribuição para que você consiga chegar assim num integral. Essa média de 100% ela acaba sendo muito boa também, ela ajuda a você chegar perto do integral, mas assim, é muito complicado, né? Dificultou demais. E assim, a pessoa que fala, ai Tatiana, mas eu cumpri as regras no dia 8 de março. Tem o direito? Não, não tem direito adquirido. A gente só pode falar em direito adquirido aquela pessoa que antes do dia 7 de março já tinha direito à aposentadoria. Esta pessoa tem direito adquirido. A pessoa que cumpriu, tá? Que teve, ela pode se aposentar no dia 8 de março, ela já está na nova regra. Aí ela vai ter que se adequar à nova regra. Porque não existe direito adquirido quando eu não tenho todas as condições. A gente só pode falar em direito adquirido quando eu já tenho todas as condições para pedir aposentadoria antes da reforma. Entrou a reforma, mudou tudo. Aí passa a valer uma nova realidade, com uma nova questão, aí mudou tudo, fica tudo diferente, tá? Então, lembra sempre, direito adquirido é só se eu já adquiri todas as condições antes da entrada em vigor da publicação da reforma. Não tenho, regra nova. Infelizmente, é assim que funciona, é assim o direito adquirido. Ah, mas eu estou no sistema há muito tempo, tudo bem, mas mudou, vale para todo mundo. Não tem, você pode até questionar, entrar com uma ação, questionando, mas assim, vai valer o que entrou em vigor. Tá? Mesmo que faltasse um dia para você se aposentar, vale como você estava no momento que foi publicada a reforma. Bom, gente, essas são as minhas dicas de hoje. Eu vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.